Santo Tech Podcast, mais uma vez, trazendo super conteúdo de qualidade, trazendo sempre informação que é relevante para você, para o seu negócio, para sua empresa, né? Você que entende e quer crescer cada vez mais no seu know-how do que você faz na sua empresa. Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, a hora que você está assistindo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que você vai ter uma ótima experiência com aquilo que você está assistindo, tá bom? Esse é o Santo Tech e vambora, que hoje, vocês sabem, né? Sempre a gente traz pessoal que tem muito predicado aqui. É um problema, né? Sabe como é que funcionam as coisas. E hoje tem companhia também, né? Daqui a um pouco eu vou falar. Peraí, deixa eu pegar os predicados aqui da criatura. Ó, eu não vou dizer nada, só vou dizer isso aqui, ó. Essa pessoa, certo? Tá aqui. Aqui naturalmente, aqui é uma conversa, um bate-papo, eu tô nem aí. Vocês já sabem como é que eu funciono, né? Tá aqui. Aqui, ó. Isto. Muito bem. Muito bem. Tá aqui, ó. Eu vou pegar assim na minha cara dura, que vocês já sabem como é que eu funciono. Muito bem. Ela é... 2 pontos. Presidente da ABPMP Brasil. Palestrante. Mentora. Especialista em processo de inovação. Apaixonada por compartilhar conhecimentos e inspirar empreendedores, atua em workshops, palestras sobre liderança e em atividades de ideação e projetos de inovação corporativa. Com sólida trajetória como executiva no setor de saúde suplementar, algumas empresas aqui, né? Unimed, Aliança, Qualicorp, Bertelsmann, isso. Fundadora de startups e especialista em tecnologias no UpLab Senai. Formada em ciências contábeis, pós-graduada em controlador. Já percebeu os próprios predicados da pessoa, né? Pós-graduada em Controladoria de Gestão de Processos de Saúde, com experiência em coaching, BPM, é coautora de livros e criadora do Board Game Insights. Reconhecida como profissional / divide seu tempo entre orientar startups e apoiar parques tecnológicos. Rapaz, já tá bom, não tá não? Viviane Érica. Excelente. Você caprichou, hein? Ah, meu Deus. Aqui a gente tenta fazer o melhor que pode. Você fez quase um escavador. Que bom estar aqui com você, Antônio. Obrigado, pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Hoje aqui com o Antônio, seja bem-vindo a esse papo também, viu? Oxe, pronto. Porque eu sei que eu te convidei, né, também. Foi quase uma como é que chama? Quase uma intimação com um podcast. Peraí, brincadeira. Não sei se você falou meu nome, mas meu nome é Viviane Érica. Falei, Viviane Érica. Eita, não tem isso, né? né? Estamos aqui também a Simone Tejo com a gente também, né? Se apresenta aí, minha amiguinha. Obrigada. Olá para todos. Eu sou Simone Tejo, formada em Ciência da Computação. Não acredito. Formada em Ciência da Computação pela UFCG, agora, né, no Campina Grande. Pós-graduada em Engenharia de Software, com mestrado em Engenharia da Computação pela USP. Tá vendo? Eu só sou analista de sistemas aqui, vocês entenderam, né? A pressão pura aqui do negócio. Tô lascada hoje, sou galera da TI aqui, né? Bom, gente, como diz, né? Todo mundo aqui é Paraíba, viu? Todo mundo aqui é Paraíba. 100% Paraíba aqui, 100% Paraíba, né? comendo rapadura. Demais. Gosta de um sertão do interior. Exatamente, cuscuz e tudo mais. Né? Meu Deus, e falando de processo já, pra aperrear o processo, né? Diga assim, olha, a gente sempre tem essas questões, né? Trazendo um pouco dessa visão. Como as empresas, todo mundo tem processo, toda empresa tem processo. Certo? Mas muitas vezes as pessoas entendem que processo é igual burocracia, igual lentidão. Quebra para nós esse paradigma? Eu quebrei esse paradigma. Você? Caramba, o processo vive desse paradigma, cara. Deixa eu te falar. Por quê? Embora a empresa seja ali um aparato, né, um repositório de burocracias, certas burocracias são bem-vindas e necessárias. Agora, não é a burocracia de qualquer jeito. Entendo. Não é sem ordem. Por exemplo, você tem um bocado de burocracia desde um pedido chegar do fornecedor, transitar pelos processos da organização, departamento de compras, departamento de vendas, departamento de marketing, o pessoal que tira o pedido, que emite a nota. Veja, né, uma única ação do cliente consegue tocar nos silos funcionais da empresa toda. Isso. Imagine se não tiver um processo bem implementado. Bem definido, né? Bem definido. E que se burocracias necessárias, como a de emitir uma nota fiscal, não seja executada no tempo. Uhum. A empresa vai ficar disposta ali a um monte de riscos, inclusive ser acusada de sonegação tributária, porque uma venda
Aconteceu um evento, foi conhecido e não faturado. Imagina o cliente esperando esse produto lá na ponta. Então, processos de negócios, que é o caso de BPM, é uma disciplina de Business Process Management que faz o gerenciamento de processo de negócio. Eu vou te falar, Antes, para cuidar dessa burocracia, fazer negócio e rentabilizar, dificilmente uma empresa que não tem profissionais bem capacitados em processo de negócio prospera. Mas tá aí, uma boa pergunta. Existe o profissional de processos? Cara, teve que existir. Entendi. Porque existe o tributarista, o contador, o vendedor, né? Existem todos esses profissionais, só que eles são profissionais que atuam nas suas esferas separadas para fazer um negócio acontecer. No que tange ao processo, o processo de negócio, ele existe se bem gerido ou não. Porque a empresa é basicamente duas coisas. Um pilar é pessoas e o outro, processos. Agora, se processos utilizam sistemas, se o processo consome recursos, aí já são suas derivações. Mas são dois pilares. Se você quiser uma empresa de sucesso, você vai ter gestão de pessoas e gestão de processos. Ponto. Então, eu não sei se eu te respondo. Não, respondeu a importância, né, de processo no geral e do profissional. Agora, o profissional inserido nesse contexto significa que, poxa, você vai ter um gestor cuidando do financeiro, outro da contabilidade, outro de vendas. E quem está cuidando dos processos que conversam entre essas áreas? Tá. Do lado da área que vende versus a área que fatura, existe o que a gente chama um ambiente de um handoff. Seria assim, eu te jogo um bastão. Se Entendi. Você não segurar e ele cair, ali você perdeu a mão do processo. E aí vem o papel desse profissional que costura os processos até a entrega de valor lá no cliente. E na visão ponta a ponta, né, A Vivi, que a gente ponta. fala. Então, por exemplo, quando a Vivi falou ali dos silos, esse profissional de processos, ele tem essa visão de ver toda essa cadeia do processo de negócio na visão ponta a ponta, passando aí pelas mais diversas áreas. Então, por isso é importante a gente ter essa visão ampla porque a gente sabe, né, se falhar numa área ali de encaminhar o pedido para a área seguinte, a gente sabe que vai ter uma falha no processo. Então, essa visão end-to-end, que a gente chama, né, a visão ponta a ponta, é fundamental. E o profissional de processo tem essa visão, assim, né, com um olhar muito crítico e estratégico ali. E como... quanto profissional, né? Pensar que quanto profissional ele vai detectar os processos existentes na empresa, pelo que eu entendo, né? Como analista, né? Eu sou analista só de sistemas. Então, a gente olha uma situação e vê como eu posso informatizar, ou como eu posso trazer tecnologia para aquilo. Mas no caso de um profissional de processo, ele vai ver o processo como um todo e vai criar uma linha do que está acontecendo naquele momento e ele vai inovar. E tentar de enxugar o processo para que aquilo seja mais veloz, vamos dizer assim. De eficiente, entrega. né? Mais eficiente, nesse sentido. E que tipo de ferramenta ele usa? Aí, ferramenta para a gente, por exemplo, fazer o mapeamento, né, a modelagem de processos que a gente comenta, são as ferramentas realmente de modelagem de processo, onde a gente desenha as atividades, os gateways, né, que são os pontos de decisão. E aí tem essa questão de se a empresa vai querer fazer esse mapeamento do processo para melhorar a eficiência sem automatizar. E aí pode ser uma ferramenta só para fazer a modelagem. A gente chama de fazer a modelagem do cenário as-is, que é o cenário atual, né? E o cenário futuro a gente chama o to-be, que aí a gente fala o desenho do processo, né? Tem essa mudancinha de nomenclatura. E no meio disso, do cenário atual para o cenário futuro, entra um papel muito importante do profissional de processos, que é fazer análise crítica. Então, como a Vivi comentou antes, a questão do handoff. Às vezes eu tenho uma atividade que está no departamento A e que vai para um departamento B. Mas será que precisa mesmo ir para o B? Será que não é só burocracia, porque alguém quer dar um de acordo, mas de uma coisa totalmente desnecessária, ou adicionar uma informação que poderia ter sido antecipada e adicionada ali pela área do departamento A? Então, essa análise é muito bem-vinda para diminuir handoff e, com isso, a gente aumentar eficiência e também a gente conseguir vislumbrar o processo nessa visão ponta a ponta. Se a gente for falar de automação, aí a gente tem as ferramentas já aí de BPMS, né, que é as ferramentas de automação. Temos várias ferramentas no mercado
E algumas delas, inclusive, já vem ali embutido a parte de IA e de RPA, de robotização. Tá? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. E a parte mais difícil do processo é? Gente! Não sei se eu deveria falar isso, mas é verdade. Mas não! Assim, já imaginou quando você... Porque quando você coloca o quê? Pessoas. Você vai para uma empresa que você precisa mudar um setor. Você, às vezes, aquele setor nem deveria existir mais. E como lidar com... ele sabe, às vezes o próprio funcionário sabe que o setor dele é irrelevante. E aí, como lidar? Porque às vezes ele vai amarrar o processo. Ele vai dizer, não, entregue. Como lidar com isso, né? Porque realmente tem que ter uma carta branca de cima para dizer assim, resolve. Né? Porque quando você faz o desenho dos processos, por incrível que pareça, eu já participei de um processo desse, de BPM, com um grande colega, o Henrique. Né? O Henrique, a gente fez Henrique Barreto. A gente fez um processo lá junto lá do Serpro e foi muito interessante, foi um conhecimento muito legal que a gente teve. Eu fui lá o ouvinte das reuniões para transcrever tudo para depois virar linguagem BPM, né? Então, assim, mas aí interessante que a gente via, tinha alguns setores que o pessoal dizia, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo legal, e tinha medo de dizer o que estava acontecendo. Né? Porque já sabia que alguma coisa, porque estavam sendo avaliados. E como lidar com isso? E acontece muito isso, né, Bibi? E acontece que às vezes você vai ali fazer o mapeamento do cenário atual e a gente fala, é para você dizer como de fato acontece. E não como deveria, porque a gente até brinca que é o should be. Deveria ser feito dessa forma, porque alguém idealizou que seria assim, mas na prática o pessoal faz de outra forma. Né? Então, é muito importante você conseguir identificar isso e a gente tem, sim, resistência de algumas pessoas em alguns cenários e por isso que o profissional de processo também, ele tem o papel de avaliar ali as atividades que ele identificou e dependendo do nível de mapeamento que a gente vai fazer, avaliar, inclusive, se é uma atividade que agrega valor, que aquela atividade é essencial para o processo, se é uma atividade que não agrega valor, ou se é uma atividade de controle. Muitas vezes a gente tem atividade de controle ali por uma questão de governança, enfim. Então, quando você faz essa classificação das atividades, você já consegue ver, isso aqui não agrega valor, vamos tirar, mas é um cuidado muito grande com pessoas para a gente lidar com resistência, né, Vivi? Assim. E uma coisa interessante aí, pegando a tua fala, né? É que, às vezes, você acha que a organização já está lá. Aí você vai conversar com um colaborador, ele diz, aqui não tem processo. Aqui tudo funciona assim. Só sei que foi assim. Só que o assim é o processo. Então, exatamente. Aí parte da maturidade do profissional que entende da disciplina e das áreas de conhecimento de aparato, sacar sua ferramenta e dizer, assim como? Então, se você fosse descrever como é, que está acontecendo, me conta aí. Isso é um levantamento de processo. Agora, depois, o que a gente faz para facilitar a vida das gestores, principalmente das multinacionais, que tem uma empresa aqui, outra em outro país, por exemplo, é empatar essa história numa língua só. Tá. Aí a gente saca, vira cultura. Não só o que vira cultura, mas a gente desenha num padrão de desenho de processo que o mundo inteiro vai entender o que você escreveu. Tá. Porque existe uma notação. É como para surdos e mudos há libras. Sim. Para profissionais de processo, a gente tem uma notação. Chama BPM-N. Porque o N é realmente de notação, de processo de negócio. Então, quando eu desenho na notação, eu tenho um padrão. Eu vou iniciar um processo sempre com um círculo verde. Isso. Eu vou ter uma atividade, que é uma figura. Um retângulo. Depois eu vou ter um gateway, que é para dizer que aquela atividade pode ter várias saídas, tem um ponto de decisão. Então, tem um padrão que você pega no processo, deixa eu ver. Só que entre o processo desenhado e o que está funcionando, pode existir uma lacuna. Mas até a lacuna é explicada pelo desenho nessa notação. Então, imagine você ter sua empresa e dizer, olha, busca lá qual é o processo de venda que está funcionando hoje. Faz uma auditoria desse processo. Chega lá, cara, vai ser super assertivo. Isso está dando problema porque tal etapa do processo não está sendo seguida. Então, criar essa cultura na empresa, ela faz parte. Agora, um erro comum, Antônio, das empresas é dizer, aqui não tem processo nenhum, vamos desenhar todos os processos. Uma empresa pequena, média, já tem 200 processos. A pergunta agora, eu vou aproveitar seu gancho. Um profissional de processos
vamos dizer assim, a gente sabe que processos podem ter em pequenas, médias e grandes empresas, mas, no geral, são grandes empresas que têm um profissional assim, né? Pelo menos a minha visão. E entre privada e pública, né? Os desafios são diferentes, mas quais as que utilizam mais um profissional como esse? É uma empresa privada ou empresa pública? Qual é o escopo de um profissional hoje de processos, onde ele atua? Posso te falar? Pode. No Brasil, a centralização maior de atuação desses profissionais, por incrível que pareça, está no governo. Tá. Porque é onde mora uma grande e séria burocracia, onde os processos de negócio são super complexos, entre os órgãos e a população, e aonde há muitas oportunidades de melhoria de processo. Basta você ser um cidadão e acessar qualquer serviço público que você já percebe ali uma oportunidade. E olha que o Brasil nem é dos países atrasados nesse sentido. É um dos países exemplo em processos no serviço público. Hoje você vai no INSS, antigamente você enfrentava uma fila física. Hoje você faz um agendamento, chega lá, tem seu horário. Não sei se vai ser resolutivo, porque tem fator humano envolvido. Sim, claro. Mas você já enxerga ali N oportunidades. Você vai no Detran, em algumas grandes cidades, o processo já está bem melhor do que sempre foi. Às vezes nem precisa você ir lá. Nem precisa você ir lá mais. Exatamente. Né? Ou você vê aí os serviços do Gov, do consumidor.gov, tanto das plataformas de reclamação e atuação com o consumidor, já tem muita coisa automatizada. Coisa que antes você precisava de um advogado para fazer uma reclamação para você hoje é seu próprio advogado. Inclusive, agora o governo agora está lançando a primeira, como é que é o nome? Nuvem Gov, né? Nuvem Gov, inclusive essa notícia está lá no Santotec, tá? santotec.com.br. Lançando Nuvem Gov e a IA Gov, né? Para fazer tudo isso, né? Para fazer exatamente utilizar esses processos para fazer dinamização, né? De entendimento, né? Inclusive está chegando uma outra coisa também, né? Que é uma outra IA aí bem poderosa no sentido na parte financeira, uns 150 dispositivos. Um expert, né? No finanças. O negócio vai ser um problema. Muita gente aí vai estar o imposto vai ser imediato, como diz, né? Eu queria fazer só um complemento nessa parte aí de ter uma atuação mais forte na parte do governo, porque inclusive, né, Vivi, é onde, por exemplo, por causa dos editais, eles têm que especificar que tem que ser profissionais certificados, né? Então, na Associação Brasileira de Processos de Negócio, né, a BPMP, aí Vivi depois aí complementa. Que é presidente, tá? Só a presidente, tá? Deixa eu fechar a boca aqui, por favor. Eles colocam no edital que tem que ser profissional CBPP ou CBPA, porque aí nisso ele já tem uma garantia que vai ser um profissional que tenha uma experiência comprovada, né? Aí Vivi, se quiser complementar. É boa, porque quando ela fala CBPP, CBPA, é um trava-língua danado. O CBPP é o profissional que já tem uma formação superior em qualquer curso. Qualquer curso, pode fazer. Curso, de mais de 4 anos. Certo. Ou seja, para ser um profissional que faz essa prova, estuda esse BPM-CBOC, que é um corpo comum de conhecimento de processos, é a bíblia do mundo de processo de negócio. É o BPM-CBOC. E esse livro, ele tem 9 áreas de conhecimento comuns que um profissional precisa dominar. Que vai desde da parte de saber quais os papéis. É uma pós? É um book que você estuda e para você ter o direito de se candidatar a fazer a prova, para se passar a ser o profissional certificado, você precisa já comprovar uma atuação profissional, uma formação. Entendi. Para se habilitar, para ser um arquiteto de processo. Imagine um arquiteto na construção. Sim. Agora imagine esse arquiteto na sua empresa arquitetando toda essa área de processo, desenhando, interagindo com as grandes cabeças da empresa, e desenhando processo e transformando a empresa de um patamar até o próximo desejado. Então, esse profissional ele precisa ter com ele aí na manga o conhecimento que está nessa bíblia de processo, né? Eu falo bíblia de processo porque no canal é deste tamanho. Porque é realmente uma bíblia. Só que ele é um livro também consultivo para o profissional. Agora, o CBPA, que é a segunda sigla, ele é o profissional iniciante. Muitas vezes você é um profissional de processos e não tem uma formação superior e nem tem interesse, ou é recém-formado. Aí você vai se tornar ali um analista de processo, provar uma experiência e também faz a prova de certificação. O que um profissional certificado faz de diferença? Basta você ir no LinkedIn. Se
Se você for lá no LinkedIn digitar CBPP, você vai ver que, diante de todo aquele universo, vai existir uma elite certificada, que são as pessoas que passaram por esse processo de certificação, inclusive Simone Tejo, eu em 2011, você quando? 2015. Desde que a gente passou, a vida de um profissional qualquer que faz essa certificação muda para sempre. Porque muda a forma de você ver negócios, muda a sua escuta ativa para processos, porque processos são barulhentos. Você chega numa empresa, parece que está tudo funcionando. Mas basta alguém dizer assim, olha, tem um pedido atrasado. Você, caramba, isso é um ruído de processo. Você já consegue enxergar que onde tem aquele, tem tantos outros iguais. E esse profissional, ele precisa ser preparado para lidar com essas questões grandes de empresas. Por exemplo, um profissional desse, Antônio, ele trabalha circulando entre as áreas e buscando a visão da empresa, o que a empresa quer, e fazendo essa visão se traduzir nos processos de negócio de empresa com valor para o cliente. Então, você imagine que um profissional de processo ele é capaz de ouvir do cliente ao time interno da produção, ao diretor da empresa, e muitas vezes todos com interesses conflitantes. Mas, mesmo assim, ele tem que ser capaz de decodificar, filtrar tudo isso e aplicar as melhorias de processo continuamente. E muitas vezes não é só melhoria, não. Tem processo de inovação que tudo nasce do zero, sabe? E ele tem que estar preparado, inclusive, para negócios de inovação no contexto de processo também. Então, no fim das contas, o profissional do processo é um consultor. Né? Geralmente. É um consultor, né, que ele vai ter o seu escopo de atuação, dependendo... como vocês falaram que hoje, né, é mais do setor público, mas que, obviamente, ele pode ser colocado em qualquer lugar, né, desde que tenha processos, como diz, né, e todo mundo tem, né? Mas me parece ser um profissional extremamente capacitado ao ponto de ser de média para grandes empresas. Caramba! E não chega não chega na pequena. Empresas, não, pelo contrário. Nada disso. Pode ser em todas as empresas e deve ser. Porque a sua empresa é pequena, porque não tem processo. Tá. Você entende? Entendi. Na verdade, não está relacionado ao tamanho da empresa. Certo. Está relacionado à mentalidade da empresa. Então, pega na cultura. De certa forma, Exato. quando você cria um processo importante, você cria algo sintetizado que promove o crescimento da empresa, aquilo se torna uma cultura. Exatamente. Se você já nasce com um produto, porque o próprio processo, ele é um patrimônio da empresa. Tem processos tão importantes que eles são patenteados. É mesmo? Eles são registrados. Você entende? Às vezes tem processo de fabricação que parte da fabricação é um segredo. Você segredo entendeu? Da empresa, né? Já pensou se o processo de uma fabricação de uma Coca-Cola, por exemplo, não fosse um patrimônio? Todo mundo poderia copiar. Tentaram, né? Mas... você entende? Fica um gostinho diferente. Você entende? Eu gosto muito de coca. Então, imagine imagine que o profissional de processo ele tem maturidade até para saber o que é commodity e o que não é. 80% de processos nas empresas, eles são commodities. Ou seja, você quer reinventar a roda, o meu processo de venda é diferente. Aí você vai lá, quando escuta o time, o processo de venda chega um pedido, processo pedido, vê se tem no estoque e tal, vai até o final. É um padrão, né? Você entende? Isso é um commodity. Aí, às vezes, você quer reinventar a roda e só seria pegar um processo padrão na prateleira e colocar funcionando ali. Agora, a inovação, não. A inovação, ela está muito além desses 80% que é comum. Certo. A inovação mora no processo novo. No processo onde algo novo vai entrar no mercado. Aí, sim, é a inovação. É onde você pensa processo exclusivo para aquela inovação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que startups a gente sabe que é tudo a toque de caixa. Isso. Só que não pode ser desorganizado. Certo? E a gente sabe que mudança em startup é assim. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Muda isso aqui. E muda uma sprint toda semana, aí muda tudo de novo. E como controlar isso? Olha, quando a startup nasce, aí, eu sei porque também ando no mundo startupeiro, né? Ainda agora eu falei que eu também já criei startup. Eu já criei startup. Na primeira reunião com o investidor, eu vendi a startup. Crê em Deus, pai. Pra tu ver, né? Hoje eu não faria isso, né? Porque ele ficou rico e eu... Tudo bem, eu atendi essa expectativa da época, mas, poxa, né? Poderia ter resistido um pouco mais.
Mas também não só fiz uma startup, já fiz mais de uma também. O processo da startup, ele é um processo de descoberta. Certo. Quando você entra ali nas startups, que são empresas que nascem rápido, com a promessa que vão crescer muito rápido, com a promessa. Certeza não tem, mas uma promessa... Startup é altamente risco. É, muito risco. Eles não têm tempo para desenhar o processo, porque eles não sabem nem o que eles vão desenhar ainda. Não tem uma história que aconteceu para ele melhorar. Mas o processo de inovação, ele requer uma hipótese, ele requer um teste de mercado, ele requer um acerto e um erro rápido para se recuperar rapidamente. Certo. Isso que eu te contei é um processo. Sim. Você entende? Quando a startup ela ganha uma maturidade em processo, ela faz isso tão rápido que mesmo quando ela perde, ela volta a ganhar muito rápido. Essa é a diferença das startups que vão mais à frente, tem uma vida além dos 2 anos, das que morrem. É processo. Estamos chegando a 50%. Que 1 ano a gente já tem. Você entende? Entendi. Porque chega um momento que a startup começa a crescer. Aí você tem lá os 3 fundadores, um é o atendente, o outro é o desenvolvedor, o outro é o back-office. Aí, ora, os 3 fazem tudo. Você concorda que isso é contra o crescimento? Total. Porque cada um dos 3 tem um teto de capacidade. Quando eu comecei, era eu sozinho. Todos os processos da empresa. Era da o empresa. O Equipe. O Equipe. Gente, tem uma hora que eu senti, ou eu entrego isso aqui para alguém, ou eu vou enlouquecer. Aí foi quando a gente... foi quando chegou o sócio. A gente fez uma sociedade, ele assumiu uma parte, eu assumi outra, e aí chegou agora mais 2 para estar junto com a gente. Aí vocês vão ter que Delegar as funções. Mas você concorda que São processos. numa startup tem o delegar e tem o delargar? Delegar, eu nunca ouvi esse termo, não. Pronto. O delargar significa o seguinte: contratei outro sócio, agora o abacaxi é teu. Não. Você entende? Entendi. Delargar é um neologismo. Delarga. Porque as pessoas às vezes fazem isso até nas empresas. A empresa cresceu, contrata 10 funcionários. E as pessoas chegam e não sabem o que fazer. Cada um vai tentar fazer o seu controle, sobreviver ao seu dia, entregar o relatório daquele jeito para o seu chefe. E aí, no fim, vai estar um monte de processos desordenados, sem objetivos. Tem dia que você vai pagar hora extra para a pessoa fazer um relatório que não tem nem leitor. Você entende? Entendi. Então, por isso que a gestão por processo, ela precisa de uma governança. E aí entra a cultura. Aí, quando eu falei que o governo emprega parte dessas pessoas, deixa eu te falar, porque ele é oportunista. Opa! Porque o BPM, Business Process Management, ele é nativo da indústria. Sabe, o sistema Toyota de ser? Tem sentido. Tem sentido. Então, na indústria, ou tem aquilo, ou cada carro sai de um jeito. Numa linha de produção, se não tiver um padrão, se não tiver um processo, uma contabilização do tempo, um objetivo da melhoria do processo. Lembrou, foi Ford, com o Chaplin. Isso é processo, né? Eles colocavam ali os trabalhadores 16 horas por dia, fazendo o mesmo movimento. E contando o tempo para cada peça que era criada. Então, o processo é nativo da indústria. Só que no serviço tem a mesma desordem da indústria. Só que na indústria você repara muito rápido, porque ele é físico. Se sair torto, eu tiro, porque deu defeito. E aí eu considero dizer, 5 carros deu defeito, vou tirar da linha de produção. Aí o prejuízo é facilmente calculado. Já no serviço, isso fica atrás do sistema, atrás das pessoas, atrás dos atendimentos. E aí, por isso que o serviço foi e disse, olha, vou utilizar disso aqui, adaptando o método para o serviço. Eu vou citar aqui um cara, o nome dele é Valdez Ludwig. Ele fala o seguinte, que a economia nova é uma economia de sentimento. Como assim? É o sentimento do que eu estou produzindo para a pessoa, para o cliente final. Então, o que é que acontece? O processo, ele vai fazer com que eu, principalmente serviço, qual é o sentimento quando você vai, por exemplo, num restaurante? O que é que você sente lá? Você quer sentir um sentimento, você quer sentir algo, você não quer saber como foi, embora que a gente precisa saber como foi feito, viu? Cuidado para você não fazer coisa errada no restaurante. Mas eu digo o seguinte, quando você vai para um restaurante, você olha o ambiente, você olha a comida, você olha como as pessoas lhe trataram. Então, a gente está oferecendo uma experiência, mas tudo isso tem processo. Tudo isso é processo. Tudo isso é processo. Então, tudo que a gente faz hoje é para trazer um sentimento para as pessoas. E ainda tem uma outra coisa louca. Aparência. Quanto mais bonito, mais agrega valor. Por incrível que pareça.
Esses dias eu estava vendo na rede, um cara pegou 2 garrafas de água da mesma torneira, colocou um rótulo com o nome de água de torneira, só que em italiano, e colocou a outra sem nada. E criou um ambiente inteiro personalizado, colocou as 2 e botou as pessoas para provarem. Digam qual é que tem um gosto diferente. As 2 saíram da mesma torneira. As pessoas disseram assim, essa aqui tem um rótulo, tem um gosto diferente. E ainda mais italiano. Entendeu? Então, ou seja, tudo que os processos da aparência, eu brinco até dizendo assim, quanto mais você parecer grande, você é. Agora, voltando para esse seu exemplo aí do restaurante. Aí a gente fala na visão ponta a ponta. Certo. Se o atendimento do garçom for ruim, a comida pode ter sido excepcional, mas a sua experiência já foi impactada. O sentimento foi impactado. Isso, por isso que a gente fala da importância da visão ponta a ponta e de todos executarem muito bem as suas atividades, né? As suas ações aí. E ter o job to be done, né? Que isso. O que espera-se que o que seja feito e entregue. Por exemplo, tem um chuveiro lá em casa de uma marca bem comum, porque não pode falar o nome. Opa, porque senão eu ia dizer que começa com L. Pula. Vida, eu comprei um chuveiro que tem 2 chuveiros, um maior e um menor. Porque eu pensei, nossa, esse chuveirinho menor, quando eu não quiser molhar o banheiro, eu vou usar, né? E esse outro é mais confortável para um banho mais relaxante. Eu fiquei usando só o menor e deixei o maior para usar de vez em quando. Agora, quando eu ligo o maior, a água sai por todo lado, menos pelo local. Quer dizer, raiva que deu. O trabalho, o que eu esperava era ter um chuveiro funcionando, né, para ter um banho relaxante e tal. Não, é um banho estressante, porque ele bagunçou tudo, e toda vez que eu olho para aquela desgraça, eu lembro que eu tenho que chamar alguém para corrigir aquilo, para ver o que é, mas ainda me pergunto, é porque é novo, né? Eu só moro nesse lugar há 1 ano e o primeiro chuveiro do lugar foi eu que botei. Então não tem desculpa de dizer que foi outra pessoa que cuidou. E eu olho para o chuveiro e digo, caramba, esse é um job to be done muito, muito inverso ao que eu esperei. Ou como diria qualquer nordestino, filho de uma égua, botou isso aqui. Não, e aí você vê outros chuveiros da mesma marca, é bem interessante, que tem chuveiro que você vai tomar banho, você tem que tomar banho encostado na parede, né? Porque o bicho tem um cabo assim, ó, e aí ele vai descendo, e aí a água vem e encontra. É verdade. E entra ano e sai ano, é um dos chuveiros mais vendidos e as pessoas continuam comprando, deve ser falta de opção. Porque não tem condição. Mas você sabe por que é aquilo, né? Aquilo é por causa da temperatura. Da temperatura no cano. Aí ele vai derretendo, literalmente. Meu filho, que a inovação venha e sustente o cano. Faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa. Ou faça como fez na casa da minha irmã, amarra um cordãozinho, coloque no teto. Foi mesmo, um cordão. Botaram um prego no teto e um cordão. Resolveu, mas entenda. Claro, já tem que ser a inovação incorporada, ouvindo o cliente. Sim. Né, assim, dessa forma. Eu acho que aí do mesmo jeito funciona para todos os processos da empresa. Será que o que você quis entregou mesmo? Ai, meu Deus do céu. E, nossa. E essa certificação, como é que funciona ela para você chegar nela? Essa certificação para o profissional, como é que ele faz? Como é que é isso? Boa, Simone. Solta a bomba. Vou lá contar a minha jornada. Eu comecei a trabalhar em processos em 2007, em um grande banco também, não vou fazer merchandising aqui. E eu até comentei com a Vivi, assim, foi interessante, até para a gente ver essa visão estratégica e mais ampla. Eu era, até essa data, até 2007, só profissional de TI. Então, meu papel era desenvolver sistemas, né? E aí eu comecei a atuar com processos e quando eu ia para as agendas, eu já começava a ficar pensando na solução técnica. E o meu gestor, na ocasião, que só tinha eu e ele, de um time de 15 pessoas que éramos da área de TI, o resto era administração, economia, engenharia de produção, ele falou assim, Simone, esquece a solução técnica e pensa no processo. Então, foi muito importante, porque aí a gente começa a ver a visão ponta a ponta, os impactos. Naquela época, né, hoje em dia é mais difícil a gente dizer isso, mas naquela época nem toda a solução de processo, ou você ter um processo eficiente, era implantar uma tecnologia. Hoje em dia fica meio soa esquisito, né? Mas, então, assim, eu fui ganhando experiência desde 2007. E em 2015, aí eu falei assim, não, esse ano eu vou tirar a minha certificação, então, de CBPP, como a Vivi falou, né, eu já tinha a graduação, já tinha o curso superior e já tinha experiência em processo. Então, a gente estuda o CBOC. Na ocasião, eu fiz um curso preparatório, a gente tem cursos preparatórios, inclusive a BPMP tem cursos também ali preparatórios.
E aí, na época, eu estudei, fui fazer a prova de certificação. Aí eu já não vou lembrar quantas questões são, né, Vivi? Acho que 30, 50? 190. Tem dois, 140 e 190 questões. Pronto, então 140 e 190. E como é que funciona essa prova? Tá. Você vai lá no site da ABPMP Internacional. Você se cadastra, solicita um link para fazer essa prova e comprova seus créditos de atuação profissional, de formação. Por exemplo, conta a sua história, seu currículo, e aí eles aprovam ou não você como um candidato a fazer essa prova. Aí, para se preparar para a prova, tem um curso preparatório, se você quiser fazer. A própria BPMP Brasil tem um curso preparatório, ou você estuda o próprio BPM-CBOK, que é a base de conhecimento para a prova. Embora a base de conhecimento não é uma decoreba, porque a prova tem questões do cotidiano. Situacionais, né? Que utilizam desses conceitos como cortina de fundo, né? De processo. Você se prepara e faz a prova. Se tirar 7 para cima, 70% ali, você já vai ser aprovado. Aí você tem, eu diria, o seu selo, seu carimbo ali, para se destacar numa multidão de profissionais. Agora eu vou fazer um porém aqui. Certificações em TI, elas medem o conhecimento, mas no caso vocês, da certificação de vocês, tem um histórico primeiro. Tem um histórico primeiro. Para depois, porque se eu quiser pagar qualquer certificação, seja Cisco, seja qualquer outra, é só pagar e fazer a prova. Ponto. Mas no caso de vocês, tem um histórico que é avaliado. Aí você submete esse histórico para eles avaliarem, aí você tem uma permissão. Isso. E essa prova é online? Como é que funciona? É online. Hoje é online monitorada presencial, né? Com IA, não. Presencial, uma pessoa na internacional, na BPMP Internacional, fica ali durante você estar a prova, a pessoa assiste todos os seus movimentos e tudo mais. Entendi. Então, quando você vai fazer ali a prova de certificação, você precisa estar bem preparado emocionalmente também. Você vai sentar ali 3 horas, vai fazer a prova durante 3 horas. É quase o Enem. É o Enem. Então, você precisa se preparar a sua água, seu ambiente, né? Um plano B, se precisar ir ao toalete ali, porque já acontecem situações engraçadas, as pessoas nervosas nesse contexto. E aí a gente acompanha também aqui pela BPMP Brasil, caso a caso desses profissionais que vão fazer na prova, a gente coloca eles no grupo do WhatsApp, tem grupo de estudos paralelos ajudando, e pessoas que fizeram a prova recentemente voltando para passar um bizu da prova. Entendi. Sabe? E aí, só para trazer aí Vivi também é da época que a gente fazia a prova presencial, né? Isso. A minha eu fui para São Paulo e assim, tipo, você quando dá o enviado do resultado, o instrutor lá vê se você passou e aí vem com um PIN para você. Então, assim, tipo, sabe assim... eu tenho os meus PINs. Deixa eu ver se eu trouxe. Não vim. Eu também não trouxe, a gente devia ter lembrado. Então, assim, é uma emoção, porque aí você recebe um PIN escrito CBPP. Então, eu lembro que, assim, foi uma satisfação e um orgulho incrível. E tem, né, Vivi, acho que é bom aqui a gente também comentar que essa certificação tem um prazo de expiração e a gente tem que renovar, né? Então, a renovação, se você renovar, né, no prazo antes dela expirar, você comprova ali os créditos. Os créditos são ministrando curso, fazendo treinamentos, né? Assistindo com palestras, BPM. trabalhando com BPM, implantando projetos de BPM, né? Então, a gente mantém a nossa certificação. E para manter, renovada. Tem que provar atuação e reputação no mercado. Isso. Entendi. Então, por isso que eu te falei ali, essa certificação ela já põe você num patamar de responsabilidade profissional também, né? De uma certa forma, eu como analista, eu vou até fazer a pergunta, vou direcionar para você mesmo, Simone. Você vê como uma mudança não é de paradigma, não. É uma mudança de pivotar seus conhecimentos, porque analista de sistemas sempre trabalha com solução. É isso. A gente não trabalha para resolve isso aí, cria um sistema, faz isso aqui. Então, você considera que foi uma pivotagem de carreira, uma mudança de carreira? Eu digo que foi assim um acréscimo na visão e no meu olhar estratégico gigantesco. Assim. Eu sou muito grata, porque eu, inclusive, recebi um convite quando eu fiz essa mudança e eu ficava assim me questionando. Nossa, será que eu tenho a competência? Mas, assim, foi uma mudança muito significativa e eu digo que hoje eu sou a profissional que eu sou, assim, com uma visão estratégica,
muito boa, graças a ter começado minha atuação em processos em 2007. E eu tenho momentos da carreira que eu estou mais processos, tem momentos que eu estou mais tecnologia. Então, por exemplo, no ano passado eu participei de um projeto que era de automação de processos. Então, realmente usando uma ferramenta de automação, BPMS, com IA embutida, com RPA. Então, a gente automatizava o processo já numa visão ponta a ponta, e, por exemplo, que é muito comum, né? Hoje em dia a gente tem os famosos sistemas legados, que assim, o custo de você desenvolver uma integração, às vezes é muito pior. Então a gente ia lá, usava a robotização, o RPA, eu preciso pegar uma certidão negativa em algum sistema legado. A gente diz o passo a passo, vai lá e a gente continua o processo. Então, eu digo que assim, o que eu posso dizer, inclusive para os profissionais de TI, assim, tenho essa visão mais estratégica, mais de processo. Processo não é burocracia, é uma visão realmente para você melhorar a eficiência. E, inclusive, como o Vivi falou, todas as empresas têm, seja uma startup, um produto que a gente vai entregar no mercado, ele tem um processo. Por mais que você diga assim, eu não vou desenhar esse processo, mas ele tem a jornada. A jornada do cliente já é um processo, entendeu? Então... Entendi. Aproveitando até, usando ainda a tecnologia, até questão de cibersegurança, né? Por exemplo, eu posso implementar os processos com cibersegurança, né? Tipo LGPD, que tem tudo isso, né? Pode ser implementado também. Aos meus amigos da cibersegurança aí, que estavam junto com a gente, né? Que tem essas questões. Porque realmente na parte de White Team, né? Que é do pessoal que a gente chama, são os... como é que é? Eu chamo o seguinte... É o colarinho branco. É o colarinho branco. Colarinho branco porque é o pessoal que domina os processos, são processos de cibersegurança, de fazer o plano de desastre, de fazer toda a parte documental, né, de mostrar as coisas. Então, ele tem que entender os processos para poder fazer todos os pontos direitinho. Mas rapaz, é muita coisa, você pode implementar em muita coisa, né? Vender um processo, né? Entender vender um processo. Tudo realmente tem essa coisa. Tá, e a transição? Vamos lá. Todo processo, ajuste é o ideal e eu tenho o atual. Para vocês, na experiência de vocês, como é que isso acontece de uma maneira gradativamente, como é que eu posso dizer, tranquila? Ou, às vezes, é um processo tão significativo da empresa que vai acontecer uma mudança radical. Como é que... Vocês já tiveram esse tipo de experiência aqui? Uma mudança, assim, radical de um ponto para outro. Aí os funcionários sentiram a pressão, de uma certa forma, mas a empresa teve resultado. Então, nessa parte de processos, o importante você saber, para começar, é qual processo você está mexendo. Porque aí tem um tamanho do impacto dele. Existem os processos primários, né? Os processos de segunda instância, porque você tem os primários. Se é numa cadeia de valor, um processo primário, eu posso dizer assim, o processo de fabricação. Esse é o processo primário. Eu fabrico um carro, então tem gestor, depois tem gerenciamento, tem o RH, tem um pessoal, que são os processos segundos. E tem os processos de suporte, tem os processos de gerenciamento e os processos principais. Cara, qualquer mexida num processo principal e que toca no cliente tem grande impacto. Uhum. Porque ele tem impacto na satisfação, ele tem impacto no preço, ele tem impacto na qualidade, ele tem impacto nas exposições judiciais ou no não atendimento de qualidade. Então, quando você diz assim, todo o processo de mudança tem impacto. Agora, se o impacto é maior no cliente, nos funcionários, né? A gente lembra muito de processo porque a gente olha muito para o umbigo. Eu como funcionário, eu não quero mudança na minha área, porque se mudar depois... Cara, todo mundo gosta de mudança e inovação. O que a gente tem medo dentro de uma empresa, atrás de uma cadeira, cuidando de processos, é das consequências de quem vai mudar o processo não vai pegar. Porque, geralmente, quem vem mudar o processo, ele olha numa camada que, às vezes, não é tão profunda quanto o colaborador conhece o processo. Sim, ele está lá, fazendo o processo acontecer, né? Ele faz o processo acontecer e ele tem uma história na cabeça. E tem processo, cara, que tem geração. Geração 1, geração... Pode dizer cabra, não tem problema não. A geração 1, a nota fiscal era imputada assim. Aí, no 2... Eu só sei que foi assim, né? Quando ele tira um relatório, ele não tira um relatório de 5 anos, não. Porque ele sabe que no ano 1, aquele número não significa nada. É lixo
da base de dados. Aí você imagina um processo que vem dizendo, clique aqui, basta um clique e sai o relatório. Aquele relatório que vai sair, sob a ótica desse colaborador, não vai servir de nada, porque não tem os filtros humanos que ele coloca. Então, só para você ter uma ideia, que esse profissional precisa ter essas habilidades de ouvir o som de quem ele acha que está resistindo. Porque, assim, inovar, deixar mais simples, mais fácil, de liberar para atividades mais relevantes, isso todo mundo quer. Agora, as consequências que essa pessoa vai responder em prol de uma mudança, geralmente não é absorvida pelo consultor, que muitas vezes vai até embora da empresa quando ele não é funcionário. Então, a sabedoria do processo está em saber orquestrar tudo isso. Entendi. E até só para dar um exemplo aí de um processo secundário, né? Como a Vivi falou, por exemplo, numa empresa de fabricar um carro. A área de gestão de pessoas, ou RH, o nome que a gente quiser chamar, é um processo secundário, porque ele não é o core da empresa. A área de tecnologia, quando a gente fala assim, que não é em consultorias e empresas puramente em que o produto principal é TI, são processos secundários. E entendeu? de suporte, muitas vezes. Isso. Agora, vai dizer ao gestor da TI, que ganha mais do que o presidente da empresa, que a TI é um processo de suporte. E não é um processo primário. Quando você não vende o sistema. Isso. O sistema, ele é uma cortina de fundo a favor e a serviço dos processos. E aí, às vezes, né, é difícil esse diálogo com a TI. Esse Você tem que entender que é o meio, não é o fim, né? Isso. Entendeu? Muitas empresas colocam assim, ó. Tem o CEO da empresa, aí eles colocam estão colocando, não sei se eu estou correto nisso, mas eu me lembro disso. Colocam, aí tem a TI, no mesmo, abaixo do CEO, tem o RH. Isso. O RH e tem mais um item que eu não me recordo agora. Mas o que eu digo, estou falando exatamente do porque grau o de TI está abaixo do CEO. Entendeu? Por quê? Porque na TI tem sistema, mas também tem cibersegurança. Também tem, inclusive, que nem é muito implementada nas empresas, diga-se de passagem. Né? Desde a gente teve aí relatos aí de vazamentos horrorosos aí no Brasil, tanto é que eles estão tentando fazer uma nuvem aí do material aí para fazer todo esse controle de data center. Inclusive, Campina Grande vai ter o primeiro computador quântico do Brasil, tá? Aqui para nós. Campina Grande é Campina Grande. Campina, né? Do Brasil. Do Brasil, criaturinha. É porque eu tô no podcast. Entendeu? É porque eu sou de São José dos Campos. Aí você dizer isso aí, eu vou ficar brava. Deixa de conversa de paraibana. Tudo bem, do lado aqui do Nordeste, né? Não, me falaram que, assim, até a gente noticiou que era de Campina Grande, no Nordeste, né? Ah, no Nordeste. Tá, falhei. Porque lá pro São José dos Campos já tem algum tempo. Falei. Mas realmente do Nordeste é Campina, né? Foi até recente. Campina Grande referência em tecnologia, né? Por conta da Universidade Federal, e enfim. Exato. Campina Grande, você fez em Campina, né? Eu fiz em Campina. A galera de TI que eu conheço toda vem muita gente. Eu sou campinense e vim morar em João Pessoa em 2010, dei uma passada ali por São Paulo, então estou aqui já há um tempo. Vez por outra a gente tá por lá também fazendo algum... Inclusive meu sócio é de Campina. Meu sócio é lá de Campina. É uma sociedade que eu tô aqui, ele tá lá. A gente se conversa... Você já passou todo o seu portfólio de processos para ele seguir, os que você delegou para ele, né? Imagina, Antônio. Ainda não. Tá vendo então, aí? eu sei, quanta oportunidade. Devagarinho a gente tá fazendo essa transição, né? Até porque é aquela velha história de empresa de 4 pessoas, né? Todo mundo vende, todo mundo resolve, todo mundo faz um monte de coisas, mas graças a Deus a gente já está aí vendendo aí muita coisa, tanto é que o Santec Media, que é a empresa, né? A gente não só trabalha com podcast, a gente tem portal de notícias, tem uma IA de notícias que a gente está vendendo já para o Brasil, né? A gente faz SEO para empresas, né? Que é subir a relevância, né? Essas coisas todas de qualquer site, a gente trabalha com isso, criação de sites, essas coisas todas, né? Mídia com a gente mesmo. A gente mostra a cara do povo. Você falou aí um pouquinho, antes de você fazer esse comentário, você comentou sobre cibersegurança, né? Sim. Uma das grandes falhas de cibersegurança, né? Se todo mundo acha que é tecnologia, né? A tecnologia é o problema. Cara, a grande maioria, e é mais de 90% das falhas de dados, elas não são tecnológicas. São humanas. São humanas. Desde que você dê um login e uma senha a um indivíduo, naquele momento,
né? Tua lacuna de processo já foi rompida ali com uma grande possibilidade. É só duas coisas acontecerem. Primeiro, a maioria das pessoas tem a péssima mania de botar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. As senhas Não, pra quê? eu tô te falando assim, só o fato de você dar uma senha com a autonomia daquela pessoa já é um risco tremendo. Agora, em segundo lugar, é que hoje as empresas, principalmente empresas grandes, como bancos e tal, tem problema de falhas que ainda permeia a confiança humana, mas hoje, por exemplo, inclusive aqui no Nordeste, tem uma empresa chamada Unum. U-N-U-N. Unum. Ela é uma empresa justamente que resolve problema de falha de segurança com acesso não logado. Com outras formas de acesso que dá total poder à empresa e à gestão de tecnologia da empresa. Chama Marcelo. Olha só, que bom. Porque ele é um startup residente lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Tá. Vou começar a pabulagem aqui, né? É o 5º maior parque do mundo tecnológico. Eu já começo... Minha rapadura é minha. Moro lá. Minha rapadura é minha. Olha, eu moro lá. Campina Grande tem parque tecnológico, eu ainda não conheço. Mas lá é conhecido como o 5º maior do mundo. Então, já que Campina Grande tem o maior São João do mundo, né? Vamos dizer que lá também tem maior do mundo aqui do Brasil. Eu não sei se é o maior, mas é o 5º maior do mundo. E aí, lá, essa startup, ela é residente lá e eu vi muito o pitch dela. E ela resolve esse problema para grande parte de empresas aí, bancos e empresas de saúde, que tem muito problema com exposição de dados, né? Dados de saúde eles são muito sérios e a LGPD pega pesado. Entendi. Eu acho que a gente brincou assim nessa questão do parque e tal, mas eu acho que todo o Brasil tem que crescer. Quem dera se todo estado tivesse um parque tecnológico, todo estado, todos os estados, porque a gente ainda tem muito conhecimento, nós temos muita capacidade de gerar conhecimento no Brasil como um todo, mas ainda tem muito problema ainda de trâmites dentro de faculdades, que todo mundo sabe que royalty em faculdade é o fim do mundo para poder fazer patente, né? Essa parte, volta para o assunto, né? Então, assim, eu acho que o Brasil todo tem muito potencial. A gente tem que disseminar a educação, disseminar culturas, criar processos de crescimento desse país, pelo amor de Jesus Cristo. Não, mas os processos não é só no que tanto de processos empresariais, não. São mentais mesmo, sabe? Quando você fala aí nesse arranjo produtivo, né, da inteligência da faculdade e esse muro dos parques tecnológicos e o muro das empresas, eu já estou... Só em eu colocar essas 3 pontas, eu já estou te falando de um APL, que é um arranjo produtivo local para fazer funcionar algum negócio. E aí, quando se trata de inovação, se não tem pelo menos essas 3 pontas, o artigo do doutor lá da faculdade vai virar um artigo arquivado, ou um artigo com patente, cara. Patente, ele é um indicador de inovação de um país, mas ele é um atrasador de inovação para o mundo. Como assim? Exatamente. Tem gente que registra uma patente, aí a patente está lá, você não vai explorar, você não tem a competência de negócio para investir no risco de lançar e testar mercado. Entendi. Mas você teve uma ideia, teve uma prova científica, uma hipótese e validou, ok. Olha, isso é uma inovação. Isso aqui funcionou nesse teste de laboratório. O equipamento que você está desenvolvendo, ele tem 10 metros de altura, você fez uma miniatura ali, provou naquele mock-up que tudo aquilo vai funcionar, escreveu um artigo, né? Ficou envaidecido com a publicação, deu entrada no registro de patente com a promessa de royalties, mas você não tem a capacidade de explorar e amarrou a inovação ali. E ela fica presa. Ela fica presa, não evolui, né? E ela é mais um artigo. Ela atende, sim, para fins da ciência, pesquisa, inovação, você vai fornecer insumos de inovação para o mercado. Mas a inovação, de fato, não acontece aí. Entendi. Se isso não faturar e não virar uma nota fiscal e não enriquecer alguém ou resolver um problema gigante da população, um problema relevante do cliente, sim, e que faça movimentar mercado e economia, foi inútil. Foi efetiva, né? Uma coisa que eu aprendi no Impulse Campinas: se o seu sonho não gera nota fiscal, pare. Aí tem gente, não, mas eu vou trabalhar para o governo, não interessa. Não existe almoço grátis. Você não trabalhou ali numa invenção. A invenção em si. Eu estou vendo aqui esse enfeite. Se alguém não tivesse unido todas essas bolinhas aqui
e tornar disso aqui um produto para o Pulse Studio Premium comprar aqui, esse aqui não seria um monte de objetos soltos sem função e sem valor real faturável. Sim. Você entende? Para tornar a inovação, a inovação é um negócio. Sim. A inovação pressupõe uma coisa nova, cara, chega num limite de eu juntar essas peças e tornar isso aqui um novo objeto. Sim. Eu inovei. Mas concorda que tudo aqui já existia, eu só juntei? Sim. Sabe só juntar? Não é só juntar, é inovar. E aí a inovação que fatura é a inovação de verdade. Porque você mudou o mercado, você adicionou um produto, você trouxe um significado, uma relevância para um ambiente. Então, isso é inovação. E aí é isso em todos os contextos, tanto de serviço como de produto. Às vezes, cara, só dá uma aplicação nova a um objeto. Sim. Isso é inovação. De um jeito de fazer uma coisa, de um jeito de atender, às vezes, também uma inovação. Nosso processo é um jeito de inovar. Você acredita que você pode ter um processo seu que você criou do zero e ali ele é uma inovação. E nem só do zero. A partir de um que já existia, você melhorou, mas ele diminuiu o custo, ele aumentou a eficiência, ele resolveu um problema do cliente. Processos podem ser patenteados, por exemplo? Podem. E é. Pode. Eu nem vou te falar tanto de patente, mas você pode ter um registro protegido. Se você não quiser tornar ele público e ele é um processo diferencial para o teu negócio, sim, ele é um patrimônio. Você não tem a obrigação de revelar como ele é feito. Entendi. Aí você vai proteger o processo para que ninguém tenha um controle total dele, a não ser, né, um profissional de processos, porque ele faz parte de um processo que é um patrimônio da empresa. Seja produto ou serviço, pode ser feito? Sim, sim. E, por exemplo, o próprio processo de pesquisa. A depender do que você pesquisa, você vai dizer que não vai publicar o resultado, porque parte daquele resultado é segredo. Então, seu processo é um segredo. Sim. Seu processo, quem quiser acessar... Processo de pesquisa, né? Isso. Agora, o processo de pesquisa, o objeto da pesquisa, os elementos da pesquisa, os produtos químicos que você utilizou... E para que finalidade, E para né? que finalidade, você não é obrigado a revelar. Por que você não revela? Porque ele tem um valor muito grande ou ele tem uma possibilidade, uma hipótese de valor muito grande. Mas você precisa registrar todo aquele processo, porque senão, se você morrer, tudo aquilo não vai existir. Então, você precisa documentar aquilo. Aí você pode documentar na tese de inovação. Agora, falando de tese de inovação... Opa! Cara, vamos falar de dinheiro. Pelo amor de Deus. Gente, eba. Nossa, eu vi aí que aqui no Nordeste até saiu o edital, né? FINEP, que está liberando, não é liberando, né? Abrindo acesso para as empresas de inovação, em várias temáticas, lógico, tem as temáticas e as questões do edital, mas para o Nordeste, entre 10 milhões e 20 milhões, começa de 10 milhões, vai até mais de 20, que as empresas podem submeter seus projetos para obter subvenção pública, ou seja, dinheiro do governo arriscando na inovação com você. Isso, exatamente. Olha, isso aí, né? Isso aqui, o país todo tem recurso. Agora, eu posso te falar o que eu mais lamento. Daqui a pouco eu vou dizer o que é. Vai. Quando uma empresa diz que não inova porque não tem dinheiro. Nunca se viu tanto dinheiro. Tanto dinheiro para inovação. É muito dinheiro. São bilhões para inovação. A grande questão é que eu ouvi isso de empresários dizendo assim: eu não consigo entrar em edital porque eu não tenho paciência para fazer o processo de escrever um formulário. Aí tem profissional que ele é contratado só para preencher o danado formulário. E não existe preencher um formulário de edital. Entendeu? Quando eu falo preencher o formulário, eu sei, mas é que tem um processo. Fazer a parte burocrática. Segundo, ou seja, o país tem dinheiro, não tem ideia. Tem ideia. Então, o que falta? É a iniciativa. Tanto tem ideia, eu vou te contrapor nesse sentido, de boa, né? Porque, só para você ter uma ideia, o Brasil é o 9º país em economia no mundo. Certo. Nós somos posição 9. Ok? O 2º país mais criativo do mundo. Também a gente tem que... Cresce a fórceps, né? Vou te contar. Você entende? Mas o brasileiro é criativo por Nós natureza, somos criativos. Né? Sim, sim. E a inovação vem da criação. E a criatividade é tudo isso. Certo. Agora, o que justifica estarmos na posição 50, no 50º lugar no IGP, que é um índice geral de inovação. Sim.
ok? Nesse índice geral de inovação, ele coloca os países que mais registraram patentes, tem umas questões. Os países que recebem recursos, mas não está atrelado a recurso o cálculo. Está atrelado à entrega de inovação. Certo. O Brasil, a gente tem uma questão cultural para resolver. E é bom que a gente fale nisso. Porque é impossível um país em segundo lugar, inovação, com tanto recurso hídrico, elétrico, recursos naturais, a Amazônia, tudo. A gente, segundo mais criativo do mundo, e dizer que, olha, e para a inovação, porque a inovação, ela pressupõe ação e negócio. Certo. Aí sim, a gente fica um pouco atrás. Por quê? Isso daí é culpa das empresas brasileiras e não das empresas, dos gestores. Porque para inovar, você tem que assumir risco. Certo. E aí, a galera de projetos que me perdoe, tá? Tu é de projeto também? O chicote vai comigo. Cara, deixa eu te falar. Quando uma turma de projetos vem para a reunião com a alta direção, eles fazem uma pergunta. O que é urgente e o que é emergência? Prioriza. Aí o recurso da empresa prioriza o quê? O emergente. O caos, né? Prioriza o caos. Né? Não prioriza o futuro. Prioriza... Resolver o incêndio de agora. É claro. E tem que ser. 90% da empresa ela tem que estar com o pé no chão, cuidando da embarcação. E uma embarcação grande, uma empresa. É lenta mesmo. Só que a inovação não tem um tempo de espera de uma grande empresa, não. Entendi. E a inovação, o mindset é totalmente outro. Você vai inovar, a primeira coisa é quanto mais risco, mais inovação. Concordo. Aí no dia a dia da empresa. Oxe, quer Ele diminui o risco. Um time que fica contando quanto risco tem para mitigar. Cada risco mitigado daquele é uma inovação a menos. Então, eu quero te dizer que não se compara. Não é a mesma pessoa. Não. Pode ser a mesma pessoa que trabalha com projetos do dia a dia e projetos de inovação. Pode ser a mesma pessoa, mas ela muda o crachá. E tem empresa que muda a cor, a roupa, o lugar, o crachá. A empresa toda é cinza. De inovação, né? Sim, isso. E aí ela diz assim, lá no Parque Tecnológico eu vou criar uma unidade, um hub de inovação, porque lá é tudo diferente. Lá o tempo é diferente, o recurso vai assumir riscos. Entendi. Porque a inovação pressupõe risco. Você vai ter uma hipótese, você vai testar rápido. E tem coisas que rápido. até vai ser tem tempo, a inovação vai ter tempo. Você cria aquele negócio que só tem tempo de vida, 2 anos, 3 anos. Mas já máximo. O suficiente para te deixar um recurso, um aprendizado que exato. você quer. Você vai fazer negócio. Você vai fazer negócio. Tem empresas inteiras de inovação que ela já nasce com data de se despedir. Porque ela nasce para se vender a próxima que ela já se preparou para isso. Uma das empresas que eu trabalhei, ela se vendeu por quase 1 bilhão. Eu vi quando essa empresa tinha 5 computadores. Uma pessoa do financeiro, uma pessoa da estratégia, uma pessoa de vendas e plano de saúde, um startup. E já se tinha a mentalidade do tamanho que ela ia ser e conseguiu ser. E quando ela conquistou um tamanho X, ela disse agora, a maior empresa nesse mercado está em São Paulo. Na rua tal, ele foi lá na mesma rua. E vendeu a empresa. Não. Pegou um andar todinho de um prédio, colocou a placa lá sob reforma, em breve, empresa tal. Tu acha que o maior concorrente que viu essa empresa... Se uma empresa... Estratégia de marketing. Entendi. Você bota entende? Pressão, né? Exemplo, essa empresa aqui tinha 4,5 milhões de clientes. Essa daqui tinha 250 mil clientes na época. Olha a distância. Sim, grande. Mesmo assim, quando ela se pôs do lado, ela disse, se eu cresci em 4 anos esse tanto, de 0 cliente para 250 mil, é só exponencializar a curva que... Sim. Ou essa empresa aqui compra essa muito cara, por muito mais do que ela realmente vale, ou a ameaça é iminente. Entendi. Então, essa transação é um negócio. Entendeu? Entendi. E esse negócio tem um processo. Haja valuation, né? Haja valuation aí, né? O processo, justamente, para levar o valuation, é um processo estratégico. É um processo que não fica mapeando se é compra, se é venda, ele nem pergunta, ele diz. Esse é um processo estratégico, como ele vai ser? Vamos combinar aqui como ele vai ser? Porque o que vai ser feito no caminho precisa estar atrelado com o meu objetivo. E aí entram os processos estratégicos. Vou até contar um exemplo de um projeto que eu participei. Era um braço de inovação de uma grande seguradora, né? E... eles estavam, isso foi há uns 3 anos e meio atrás. O produto era ofertado para o Chile. E eu lembro que eu achei fantástico, porque eles estavam fazendo um produto que ia simplesmente ofertar para o mercado você pagar seguro
de automóvel por quilômetro rodado. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante porque eles exatamente fazem análise ali dos dados, que a gente sempre fala, né? A análise de dados é muito importante para a tomada de decisão e, com isso, você passa a ter as ideias ali do que seria viável, né? Então, hoje, boa parte das empresas tem o seu braço de inovação, como você disse. Às vezes dentro da empresa e às vezes criam realmente... Por que ela chamou um braço da inovação? Porque no mercado regulado, o seguro são prêmios mensais ou anuais. Uhum. Então, no mercado regulado, ele tem ali um lastro financeiro para garantir que se houver um sinistro, a empresa vai conseguir pagar, enfim. Então, tem uma amarração toda da regulação que atrasa a inovação. Só que, olha, o governo já tem um sandbox de inovação, que é um aparato de leis que diz assim, existe essa regulação, mas se for experimental, você entra no sandbox de inovação. Aí entrou essa empresa de seguro, eu nem sei se era. Eu me lembro que o Pablo Massal fazia propaganda dessas empresas e tem outras também. Que você pode alugar até por 1 hora, fazer seguro por 2 horas. Eu acho que eu sei que seguradora é essa. Mas essa seguradora, ela está debaixo do sandbox de inovação e para permitir que ela possa fazer isso, ela teve que provar que é um experimento de inovação. E que, dependendo dos dados, isso pode ser absorvido pela regulação. Aí vem os órgãos do governo. Então, tudo que já está regulado no governo já não é inovação, tá? Porque, assim, já tem tanta premissa, história, né? Que virou uma regra, sabe? Tanta história que já virou uma lei. Então, quando você vai trabalhar com a inovação, é tanto risco que, se você chamar o jurídico de uma empresa convencional sem mindset de inovação, ele vai dizer, não, isso aí não pode ser feito não, meu amigo. Encerra a reunião. Porque isso aí é contra a lei. Isso aí, no mercado regulado, não permite que isso aconteça. Quando você contrata um profissional de inovação, ele vai dizer, mas que bom, a cada não dessa regulação, uma oportunidade debaixo desse guarda-chuva de sandbox de lei que permite os experimentos de inovação. Eu posso dar um exemplo disso? Pode. Drones, uso de drones. Sim. Drones no mundo agrícola é muito comum. Sim. Você tem drones aí com até 4 metros de abertura, assim, que são quase uns aviões, os drones. Mas por quê? Eles voam baixo e numa terra própria, particular. Certo. Se eu disser, agora eu vou pegar esse drone, que carrega 200 quilos, agora eu vou pendurar um bezerro e vou mandar lá para São Paulo, para Paulista, Avenida Paulista. O drone, a tecnologia já existe. Sim. As rotas até já existem. Mas você pode fazer isso? Não. Porque existe um plano de voo nessa coisa toda, né? Você entende? Existe um plano de voo, você vai invadir o espaço aéreo, mas beleza. Agora eu vou criar uma tese científica, fazer um experimento. Vou solicitar um recurso do governo, fazer uma validação e criar uma rota experimental. Porque, sei lá... Eu quero mandar uma vaca. Esse bezerro tem que estar lá para fazer uma coleta de exame, para fazer um transplante. Exemplo. Beleza, tá lá. Aí você vai fazer toda uma defesa de tese científica, testes, experimentos e abrir o mercado. Aí você é disruptivo. Entendi. A inovação disruptiva, ela altera o funcionamento das coisas no mercado. Pega o Uber. Tira o status quo, né? Total, né? O Uber. Gente, é o povo dizer, o Uber é extremamente inovador. Ele inovou em quê? Tecnologia? Não. Há de convir que quando o Uber nasceu, eu já andava de táxi por aplicativo, fazia tempo. Uhum. Eu morava em São Paulo, na Paulista, a gente já pedia... A cooperativa de táxi já era um aplicativo. Ele mudou no modelo de negócio. Sim. Agora, ele não inovou criando carro. Ele nem tem carro. Não tem carro. Você entende? Ele inovou dizendo, o que precisa para ser um motorista? Carteira de motorista. Então não precisa ser um taxista. Não precisa desse apelido, né? Na verdade. Virou Uber, virou um... Descobriu-se que ser taxista era uma profissão, mas era um apelido, porque qualquer um podia ser. Só ele não chamar de taxista. Né? Motorista de aplicativo. E que agora, naquela época tinha que comprar o ponto na praça tal, né? Porque o modelo de negócio daquele tempo preservava e ninguém questionava. Aí chegou 2 meninos lá que não tem nada a ver com o negócio, criou um modelo conveniente, botou os carros das garagens para rodar e aí fez um novo modelo de negócio. Aí ele inovou em modelo de negócio. E ainda tem uma outra Porque questão. A tecnologia dele não tem inovação. É um GPS e melhoria contínua. Inovações, sim, incrementais em funcionalidades. Mas ele criou um novo modelo de negócio que não teve fronteira de país, de mundo. E ele tomou o risco da inovação em ambientes regulados pelos taxistas. Sim, total. Quem acompanha essa história sabe que até hoje elas têm cauda e não está regulado.
totalmente ainda. E se regular todinho, aí acabou. A inovação. Vamos precisar. Próximo. Aí os carros vão vir sem motorista. Aí, e não vai parar. Mas você concorda que tem uma parcela da população das empresas, e é muito pequena, que tem essa resistência para se lançar na inovação. Porque você imagina que no mercado regulado de taxista, no mercado regulado de bancos, a gente tinha, né, meia dúzia de bancos de nome mesmo, de referência, e chegaram as fintechs. Para não dizer que era banco, vamos chamar de fintech. Porque como fintech, ninguém... Vão ficar com dúvida se me cobram como banco. E nessa história toda... Virou banco. Agora vai virar banco. Você agora está tendo que atender as questões bancárias, porque cresceu tanto que agora vai regular mais ainda. O 99 é uma fintech. A 99 tem Pix, tem tudo internamente. Eles são uma fintech. Inclusive rentabiliza como, empresta dinheiro, tem conta bancária, entendeu? Exatamente. Porque eles são uma fintech. Só que usa de movimento para o negócio as corridas. E o repositório daquele recurso, né? Para emprestar e para pagar os... Não é brincadeira não, gente. O processo da inovação é um processo altamente disruptivo, que não pode ter limitação na mente. Que não pode ter limitação na mente. E a gente tem que realmente quebrar paradigma. Até de uma certa forma, até às vezes até irresponsável. De uma certa forma. Eu vou explicar por quê. Claro. Porque, por exemplo, a gente fez a IA de notícias, por exemplo. É um avatar. A gente está inovando em que sentido? Colocando as pessoas para assistirem algo que não é um ser humano. Falando sobre alguma coisa, né? Como é que elas vão encarar isso? Que é uma criatura lá que... Eu tô falando povo brasileiro, porque o chinês já tá careca. Né? Tô falando povo brasileiro, como é que ele vai encarar isso? Né? É uma aposta. Vamos ver se vai para frente, né? Como diz, né? Então, eu acho que é isso. Processo ajuda demais. A gente entender os processos das coisas, né? Deixa eu aproveitar aqui e dizer o seguinte, que aqui tempo é igual tiro de espingarda. Por quê? Já tá dando tchau já. Ah, nossa, mas a gente conversou bastante, tchau. Né, Simone? Né, já tá dando tchau. Então, como disse, né? Eu saio daqui desse episódio, assim, com uma sensação muito boa que a gente precisa inovar, que a gente precisa crescer, que a gente precisa criar processos de inovação. Cara, aí a gente tem outro podcast. Porque aí eu vou trazer insights de inovação. Lembra, né? Sim, tem que trazer os insights aqui, pelo amor de Deus. Inovação tem que ter método. Pelo amor de Deus. É o nosso insights. Tem que marcar. Bom, a galera que não sabe, Insights é um tabuleiro que reúne 257 cartas de inovação. Que vai desde o cenário da inovação, processo, resolve problemas, aponta tendências, modelo de negócio, modelo de gestão. Se brincar, eu trago você não só para fazer podcast, viu? A gente traz para aplicar. Eu quero vir para a salinha que tem aqui, a sala elite de 20 pessoas para fazer rodadas de insights. Isso, inclusive, a gente já está com um plano com essa sala que a gente vai trazer, dando tudo certo, a gente vai fazer um auditório aqui para cá. As pessoas vão fazer pergunta lá e vai sair aqui, como diz, Tá né? bom, a gente já faz uma convergência total aqui. Gente, eu, de cara, assim, dei as considerações finais de vocês. O que é que vocês podem deixar? Deixa as redes sociais, fala do site, como as pessoas podem chegar até a BPMP, tá? Como é que funciona? Solta logo. Eu ou você? Pode ir. As duas falam bem nisso aí. A presidente e a, né? Bom, o site é ABPMP. Certo. A BPMP Brasil -br.org. Certo. Ok? Lá você encontra as informações básicas da BPMP, os eventos que estão acontecendo. Na BPMP a gente faz eventos de toda a natureza, porque a conexão entre pessoas é o que faz a diferença, né? Certo. Então, amanhã, inclusive, vai ter Recife. Recife vai me esperar. Eita! Estarei por lá. Pessoalmente, já vim aqui na Paraíba, né? Hoje a gente colocou a bandeira da BPMP na Paraíba. Oxe, Simone assim? Teja é a gestora do capítulo estadual. Tá vendo? A gerente da associação aqui é a Simone Teja. Um prazer, né, Simone? E hoje a gente comemora, celebra esse dia também, porque a Paraíba só tem uma CBPP. É mesmo? Sou eu. Vamos trabalhar para isso acontecer mais, né? Já pensou? Vamos trabalhar para isso acontecer mais. Tanto que o Estado está precisando desses profissionais. Então é isso. Isso no site. Se for no YouTube, basta a BPMP Brasil com Z. Não reclame do Z.
Ele foi o jeito de resolver. Foi necessário. Porque já tinha outros canais, enfim. A então, gente tem que escolher as Brasil brigas que a gente quer entrar, né? Essa eu já escolhi para sobreviver no YouTube com o nome ABPMP Brasil. É uma associação internacional, então é muito comum usar Brasil com Z, mas me perdoe os conservadores. Foi o jeito que deu, viu? A ABPMP Brasil segue lá, todas as quartas-feiras a gente tem ao vivo lives com profissionais expertos em processo de todos os níveis que você imaginar. Né? IA tem vindo sendo recorrente, muitos profissionais de processo são protagonistas em soluções únicas com IA. Certo. Então, até pela natureza da profissão. Então, você vai ver cada vez mais aí essas empresas de ferramenta de IA atrás dos nossos profissionais, porque ele já vem com a bagagem de negócio que adianta a implementação da mudança com IA. Então, é isso aí. Assiste a gente lá. E aí, para falar até contar um pouquinho da história da ABPMP Brasil, né, aqui na Paraíba, né? Eu, desde 2016, que estou aqui como gestora, né, à frente. Em 2016, a gente fez o primeiro BPM Day aqui, que é um evento gratuito para a gente apresentar cases. A gente, na época, fez em uma universidade aqui em João Pessoa. Em 2018, a gente fez um segundo evento. E aí, a gente trouxe alguns profissionais também de fora. A gente trouxe o Maurício Bittencourt, né, profissionais de Recife. Apresentamos cases aqui da Paraíba. E agora, desde que a gente está aí com a nova gestão da BMP Brasil, a gente tem fomentado aqui também mais ações na Paraíba. A gente pode dizer, por que não, né, Bibi? Que sim. Essa é uma das ações aqui na Paraíba também. A gente está falando de processos, né? Beleza. Corrigindo, né? Não é que só tem a Simone aqui na Paraíba. Tem outros profissionais que já não moram aqui. Sim. Ou que não mantiveram sua certificação ativa. Entendi. Então, esse renascimento com essa demanda grande da Paraíba vem com a Simone como protagonista para recuperar o chão perdido aí. Certinho. Né? Porque os profissionais foram abduzidos por outros estados. Viviane, muito obrigado pela tua presença. Simone, também muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer, tá? A gente conversar, bater esse papo legal, foi né? Ótimo. Um papo assim, divertido de processos que o pessoal bota às vezes de lado, mas que é tão importante que as empresas precisam compreender que controlar os processos, entender os processos é extremamente relevante para o negócio, para o que a pessoa for fazer, né? Gente, aproveitando, né? Tem que ir embora, poxa, o horário, poxa, tem que ir embora. Gente, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, por vocês estarem assistindo aí com a gente. Tchau! Fomos! Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima.